Existe uma força invisível atuando na sua vida nesse momento. E ela influencia os seus relacionamentos, sua saúde emocional, sua prosperidade, sua autoestima, até a sua capacidade de amar. E a maioria das pessoas sequer percebe que está utilizando essa força todos os dias. Essa força é a palavra. Talvez você imagine que palavras são apenas sons, mas a psicologia nos mostra algo fascinante. O cérebro humano não reage apenas aos acontecimentos, ele reage também às narrativas que criamos sobre os acontecimentos. Em outras palavras, não é apenas o que acontece com você que determina a sua experiência, é aquilo que você diz para si mesmo sobre o que aconteceu. Uma mesma situação pode gerar sofrimento em uma pessoa e crescimento para outra. A diferença está na interpretação. E toda interpretação nasce de uma linguagem interna. Por isso, quando observamos atentamente a fala de alguém, nós estamos observando muito mais do que palavras. Estamos observando crenças, emoções, estamos observando a estrutura invisível através da qual essa pessoa enxerga o mundo. A palavra, ela revela, sempre revela. Ela revela aquilo que a mente pensa e aquilo que o coração sente. E muitas vezes revela aquilo que nem mesmo a própria pessoa teve coragem de admitir. Escute atentamente alguns minutos. Você vai descobrir os seus medos, suas limitações, suas esperanças, seus desejos, sua visão de mundo. Tudo isso está escondido nas palavras. Talvez seja por isso que antigas escolas de sabedoria ensinavam que a fala era algo, um ato sagrado. Porque toda palavra cria consequências, toda palavra deixa rastros, toda palavra produz movimento. Uma palavra pode despertar confiança e a outra pode destruir anos de relacionamento. Uma palavra pode inspirar uma criança e outra pode criar uma ferida que ela vai carregar por décadas. E isso nos leva a uma pergunta importante. Se as palavras possuem tanto poder, por que falamos com tanta inconsciência? Vivemos numa época em que milhões de palavras são produzidas diariamente. Mensagens, comentários, opiniões, críticas, julgamentos. Mas raramente nós paramos para perguntar: aquilo que eu estou dizendo cria harmonia ou cria separação? Aproxima ou afasta? Constrói ou destrói? A psicologia mostra que existe uma distância entre o impulso e a ação, entre aquilo que sentimos e aquilo que expressamos. Nesse espaço mora a consciência, e é justamente aí que começa a maturidade emocional. A pessoa emocionalmente madura não fala tudo o que pensa. Ela pensa sobre aquilo que vai falar. Ela compreende que nem toda verdade precisa ser dita da forma como surgiu, que nem toda emoção merece se transformar imediatamente em palavra. Porque palavras são sementes e toda semente produz fruto. O que você está plantando através da sua fala? Observe uma pessoa que reclama constantemente. O cérebro está sendo treinado diariamente para encontrar problemas. Observe alguém que vive criticando. O sistema nervoso passa a procurar defeitos automaticamente. Observe alguém que cultiva uma gratidão genuína. O cérebro começa a identificar oportunidades, apoio, recurso com muito mais facilidade. E eu sou a prova viva disso. A ciência chama isso de atenção seletiva. O seu cérebro aprende a procurar aquilo que você repete. Por isso, as palavras que você utiliza não apenas descrevem a sua realidade, elas ajudam a construí-la. Mas existe algo ainda mais profundo. A palavra que mais influencia a sua vida não é aquela que você diz para os outros, mas é aquela que você diz para si mesmo. É a conversa silenciosa que acontece dentro da sua mente. A forma como você se trata, a forma como você se define, a forma como você interpreta a sua história. Talvez ninguém tenha te ensinado isso, mas você passa mais tempo ouvindo a sua própria voz do que qualquer outra voz no mundo. E essa voz está moldando a sua realidade todos os dias. Por isso, uma das práticas mais poderosas para a saúde mental não é falar mais, é silenciar.
é criar espaço interno, é observar, é meditar. Quando silenciamos, percebemos o volume de pensamento que nos habitam. Percebemos quantas palavras repetimos automaticamente, quantas crenças carregamos sem questionar, quantas histórias contamos para nós mesmos. E então surge uma oportunidade rara, escolher conscientemente quais palavras permanecerão. Porque a verdadeira liberdade não está em você dizer tudo o que pensa. A verdadeira liberdade está em escolher aquilo que merece ser dito. Talvez a evolução da consciência humana não aconteça quando falamos demais. Talvez aconteça quando falarmos melhor. Quando nossas palavras carregarem mais presença, mais verdade, mais responsabilidade, mais amor, mais coerência, mais consciência. Antes de encerrar, eu deixo uma reflexão. Observe suas palavras durante essa semana, principalmente aquelas que você dirige a si mesmo. Pergunte-se: se minhas palavras fossem sementes, que jardim eu estaria cultivando? Porque cedo ou tarde, todos nós habitamos o mundo que ajudamos a criar através dos nossos pensamentos, das nossas emoções e das nossas palavras. Eu sou Mariana Neves, psicóloga transpessoal. Somos o coletivo Colmeia, num espaço cultural Lotus. Um lugar criado para aqueles que desejam aprender a ouvir, não apenas o barulho do mundo, mas também a sabedoria que existe dentro de si. Nos encontramos no próximo episódio.